Ok, gente, hoje a gente vai ver aqui nesse webinar a próxima evolução da IA, que é a infraestrutura de inteligência estratégica para go-to-market, ou como a gente define, go-to-money, seja turboflows para o seu negócio, marketing e vendas. Bora lá. Você não pode superar a sua infraestrutura de inteligência. Nenhuma empresa cresce além da qualidade do seu sistema cognitivo e basicamente, mesmo que você tenha muito capital, se o fluxo de aprendizado, análise e decisão for falho, o crescimento ele trava. A maioria das estratégias de marketing hoje ela vive em PowerPoints e morre na execução. Elas são estáticas, lentas, desconectadas da inteligência real. A verdade é que você não pode superar a sua infraestrutura de inteligência e sem isso o seu crescimento ele trava. E é por isso que a gente desenvolveu o TurboFlow AI, a infraestrutura de inteligência estratégica para go-to-market ou go-to-money, como você preferir. Não é uma ferramenta de IA, a gente vai explicar isso ao longo da apresentação. É como se fosse o cérebro que conecta a sua estratégia de marketing, vendas e crescimento em apenas um sistema, ou seja, ele vai resolver o limitador. Hoje, depois de 10 anos a fazer consultoria, depois de ter trabalhado com mais de 100 clientes, eu vou mostrar exatamente como é que funciona essa nova arquitetura e aqui live. Por isso, na parte 1 a gente vai ver como gerar 50 ativos de campanha de negócio, marketing e vendas nos próximos 10 minutos para um idioma com 101 prompts, algo que levaria ao nosso time mais ou menos 149 horas, ou se preferir 3 semanas de execução, enquanto a gente constrói, em paralelo, um GPT personalizado que usa precisão afiada de um laser. Na parte 2 a gente vai ver como é que a gente já criou 10 projetos com mais de 500 ativos de negócios, marketing e vendas, criados em 9 idiomas, com mais de 1010 prompts, algo que levaria ao nosso time mais de 1499 horas, ou se preferir 9 meses de execução, em escala e com todas as verdades e as visões 100% concatenadas. Cada demonstração vai demorar 1 a 10 minutos. Eu vou fazer algumas. Sim, você pode exportar os ativos para qualquer IA com super prompts e super contextos que estão prontos para usar. Essa apresentação no final deve demorar uns 60 a 90 minutos. Eu estou gravando a minha tela, não há cortes, não há edições. A gente vai usar aqui a IA como árbitro e nessa apresentação você também vai descobrir o novo conceito de Turbo Teams, porque é que funcionários júniores estão performando e atuando como séniores e como aumentar a taxa de conversão do seu time de vendas usando contextos, diamante e dados públicos. Só para deixar claro, isto não é automação, isto é replicação de inteligência, é codificar a estratégia da sua empresa em um ativo ou cognitivo que seja escalável. Desde 2016 que a gente validou um modelo, no caso de consultoria com mais de 100 empresas, de startups a líderes empresariais, do Consulta, Pipefy, Cirela, CCA, no caso Lobbies na França. Hoje a gente está fazendo isso powered by AI. Por isso sejam bem-vindos aqui ao mundo dos TurboFlows, a nova maneira de escalar a inteligência humana. Por isso, nessa apresentação a gente vai falar muito sobre turboflows, mas mais do que isso a gente vai começar com o problema. Gente, a aceleração de IA é cara, lenta e complexa. Vamos falar sobre a solução, que são turboflows, supercontextos e superprompts. A nossa tese com os 6 estágios de maturidade em IA. Como criar um GPT personalizado com, por exemplo, 100 a 200 páginas com supercontexto. Os nossos diferenciais, que é a metodologia de inteligência estratégica. A demonstração completa do Turboflow AI e o impacto nos negócios e economia de tempo. Bora lá falar sobre o problema. A aceleração de IA é caro para pequenas, médias e grandes empresas, é lento porque demora meses para implementar, é complexo porque requer time técnico, é inacessível para SMB ou tem alto custo de entrada, se preferir, tem implementações que são longas, tem dificuldade de integração com ferramentas existentes e faltam profissionais qualificados depois para operar IA. E quanto é que custa implementar um GPT personalizado com 60 a 70% de precisão para uma pequena e média empresa ou uma enterprise, usando factos públicos e benchmarks de setor e estimativas razoáveis? A gente fez exatamente essa pergunta ao ChatGPT e só para termos aqui a ordem de grandeza, basicamente para o SMB custa no mínimo 5 mil dólares, vezes 6 vai dar 30 mil reais no mínimo, no limite vai dar 25 mil dólares, que vai dar 150 mil reais, fora depois o custo que tem daí para a frente. E no caso de Enterprise seriam 100 mil dólares ou 600 mil reais ao câmbio de 1 para 6, ou até meio milhão de dólares, que no caso seriam uns 3 milhões de reais. Só para deixar claro, isto é para você ter 60 a 70% de acuracidade com dados públicos. Ah, mas eu quero ter 70, 80, 90 ou 95. Claro, dá. O que acontece é que o custo pode chegar até aos 20 milhões no caso do Enterprise e no caso do SMB o custo pode chegar até 1 milhão de dólares. Por isso é caro, sim, e bastante. Aí a pergunta que a gente fez foi: e se a gente conseguisse criar algo que fosse mais barato, sem código, sem nenhuma engenharia de prompts, sem construção manual de contexto e que pudesse, no fundo, ser mais rápido, melhor e mais barato? Essa solução existe, chama-se TurboFlow AI.
é a primeira infraestrutura de inteligência estratégica para go-to-market ou go-to-money. Todas as IAs que estão aqui, elas permitem ser utilizadas dentro do TurboFlow AI. Eu vou deixar aqui a lista para quem quiser ter algumas ideias, mas texto tem o ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e Grok. Para imagens, vídeo, música, voz, tem estas todas, é só tirar print se quiser e usar. Bora lá. Eu vou fazer agora um projeto em que basicamente, imagina que você vai no Google e coloca uma palavra, aqui está em inglês porque eu tenho alguns screenshots em inglês, mas em português é igual. Basicamente é lose weight fast without losing muscle, ou se preferir, a palavra seria perder peso rápido sem perder músculo. E eu vou simplesmente copiar isto e agora a gente vai fazer um demo de como criar estes 50 ativos para negócio, marketing e vendas, usando apenas a palavra perder peso rápido sem perder músculo. Por isso, eu vou simplesmente abrir aqui o software, me deixem só abrir rapidamente aqui o software e assim que eu abrir eu vou compartilhar a tela para a gente poder então ver o que está aqui assim aparecendo. Eu vou fazer um login aqui no Support mais Demo e a gente vai fazer login. Assim que você entra, você vai ver várias coisas. No caso, eu já estava aqui logado antes, ele apareceu diretamente o económetro, que basicamente diz: estes são os motores que a gente tem em TurboFlows. Isto é o total de prompts que ele vai consumir, entre 3 até 104 prompts. Tem o total de prompts que a gente já fez para um conjunto de projetos e depois vai ter o total de economia que a gente teve, no caso de dias economizados, a quantidade total de prompts executados, o total de economia para 11 projetos de TurboFlows que a gente fez aqui. A gente assumiu aqui 100 dólares por hora, mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É simplesmente clicar aqui, novo, você vai ter 5 motores. Eu vou simplesmente clicar no Assets, que é a criação da casa, e vou simplesmente fazer copy-paste da palavra que a gente escolheu. Não vou adicionar URLs, não vou customizar aqui o tom de voz. Vou só, pode-se ficar modo de venda, não está tudo bem. Tem aqui a opção de filtros, que no caso eu vou pôr, vou imaginar que isto aqui assim era só para South America, país no caso Brasil, está tudo bem. E vou pôr a máquina a girar. Enquanto a máquina gira, eu vou expirar aqui só para vocês verem, está 1%, por isso ele vai continuar aqui assim a trabalhar. Enquanto a máquina trabalha, eu vou basicamente esperar e, para não estar aqui parado, eu vou continuar a apresentação e vou explicar depois tudo o que vai acontecer. Por isso, assim que terminar de gerar, ele vai gerar alguns entre 100 a 150 páginas de um super contexto. Porquê que este super contexto é importante? Porque você pode fazer isto e pode fazer várias coisas com esse super contexto. Então, basicamente imagine que você tinha que ter uma pizzaria, só para dar aqui assim um exemplo mais fácil, mais rápido de ser entendido. O que é que você precisa para ter uma pizzaria de sucesso? Público que compre. 2, você vai ter que preparar os ingredientes na cozinha, você vai ter que colocar uma pizza no forno, você vai ter que atender clientes e se começar a ter muito sucesso, você vai ter que basicamente contratar e escalar. Pegando no passo 1, essa é a sua cozinha, você tem que preparar os ingredientes. É isso que a gente faz. Nós temos um monte de prompts, e esses prompts estão todos concatenados, e basicamente tudo o que a gente utilizava nos últimos 10 anos em consultoria com os nossos clientes, a gente basicamente sistematizou tudo, só com uma diferença. Em vez de serem os ingredientes soltos, ou seja, você quer fazer uma pizza e vai ter lá o queijo e vai ter o pepperoni, mas estão todos soltos. O que a gente fez é literalmente criou uma Thermomix, ou no caso da Europa, uma Bimby, que basicamente você coloca os ingredientes na máquina e eles já vêm pré-prontos. Então é meio que comida pré-pronta. Então quando você recebe isto, o seu Júnior passa a poder usar o que a gente chama que é o TurboFlow Processor, com todos os super prompts e os super contextos, só que ele vai ter exatamente as etapas de como é que ele pode ir escalando o negócio, uma business unit. Por isso, assim que você entra, você vai ter a possibilidade de configurar o ChatGPT. No caso, faz o download de um contexto para ChatGPT, mas depois também pode ver como é que está a sua audiência, como é que está o seu nicho de mercado, qual é que é o tamanho do seu mercado. Você consegue criar VSLs, você consegue fazer análises financeiras de 7 anos que já vêm prontas, você consegue fazer análise de vantagens competitivas, você consegue ter uma ideia uau para o negócio, você consegue ter 10 ideias de produto, você consegue criar insights para investimentos, consegue criar um pitch deck para investidor, você consegue criar um memorando para investidor, você consegue criar páginas em menos de 15 minutos, páginas de squeeze, ou seja, só páginas de opt-in também em menos de 15 minutos, com a assistência de outras IAs, a gente já vai lá. Dá para criar depois FAQs para SEO, criar 10 a 40 imagens em minutos com IA usando o Canva, dá para fazer a criação de vídeos profissionais, dá para você também criar áreas logadas usando o Lovable, que já vem com os super prompts prontos, dá para criar canções para o seu negócio, caso de negócios offline, de restaurantes, às vezes hospitais,
é importante criar esse tipo de experiência e consegue também ter a visão completa do roadmap de tecnologia. Em cima disso, criar o plano de go-to-market, criar o posicionamento da marca, criar a identidade da marca, criar isto tudo junto com o plano de mídia para Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Sales e mais o funis e mais video scripts. E ainda na parte comercial, definir time de vendas, apresentações de B2B, mensagens para LinkedIn outbound, entre outras coisas, como nomeadamente criar uma proposta comercial, scripts de B2B, objeções de vendas. E quando você quer escalar, finalmente você simplesmente vai em operações, entre aspas, liga no RH e diz preciso contratar e ele vai começar a desenhar tudo o que faltava. Por isso, depois de você ter tudo pronto, você só tem que meter a pizza no forno. E é isso que a gente vai ver aqui assim, daqui em breve, com alguns exemplos. Então, eu vou só ver aqui assim para vocês verem como é que está o processo. 38%. Eu recomendo que deixem o software fazer até ao fim. Ele vai começar exatamente a apresentar tudo aquilo que eu já apresentei de forma mais quebrada. No caso aqui já está em português. A interface é em português e inglês, é só mudar depois na interface. Ele está em vermelho porque ainda não terminou o processo, ou seja, não dá para juntar os ingredientes sem isto ainda estar tudo pronto pelo chefe. E basicamente ele vai estar neste momento a preparar tudo, ok? Por isso eu vou deixar isto tudo. Temos aqui assim o ad que pode entrar, o Rubens pode liberar também, por favor. Temos isto aqui assim e a partir daqui reparem que temos aqui os outputs. O que é que são os outputs? São partes específicas do trabalho. Então ele já criou aqui uma VSL e eu vou ler para vermos a qualidade do texto que foi gerado. Já tentou todas as dietas do mercado sem conseguir os resultados que realmente deseja? Você não está sozinho. 78% das pessoas que fazem dietas convencionais acabam perdendo massa muscular junto com a gordura. O resultado? Aquele corpo skinny fat, você fica mais magro, mas sem definição, com aparência flácida e metabolismo mais lento. E pior, depois de tanto esforço, a gordura volta com força total, enquanto o músculo que você perdeu continua desaparecido. É um ciclo frustrante que deixa você sentindo incapaz de transformar seu corpo, não é importante quanto se esforce. Eu não vou continuar. O ponto é, nós temos aqui uma, duas, três, temos 4 VSLs. Nós já testamos isso, já fizemos mais de 2000 projetos, entre nossos projetos e projetos de clientes. O feedback é 8 ou 9 de média e tem a possibilidade mais tarde de customizar o tom de voz. Não vou agora clicar aqui para não interromper o projeto, mas saiba que isso existe. E o que acontece é, ele está basicamente a preparar os conteúdos, leia-se os ingredientes e mais tarde ele vai mixar tudo aqui em cima para ficar tudo de uma forma simples, elegante e bonita, para você fazer simplesmente copy-paste e copiar isto para onde você quiser. Então, quando a gente tiver isto tudo pronto e quando começar a libertar algumas das funções, nomeadamente aqui assim, crie uma landing page em 15 minutos, eu vou esperar que esta função termine. Enquanto ela não termina, eu vou explicar o que é que a gente pode fazer. É possível ir no Gamma e gerar um pitch deck de investidor. Eu vou clicar aqui. Nós temos aqui a parte de investidor, validação, SMB, por isso validação. Crie um pitch de investidores. Pronto, se não terminou, não posso ainda usar. Eu vou explicar os exemplos, depois eu volto. Dá para criar um pitch deck de investidor, a gente vai criar um no Gamma. Dá para depois criar páginas. Se você quiser acessar esta página, tem exatamente aqui, é só clicar e ver. Eu vou compartilhar aqui diretamente o link para vocês poderem ver aqui na apresentação. É só usarem esse link para verem exatamente como é que é a página online. Tem depois aqui assim um exemplo de uma página que pede simplesmente o nome e e-mail. Isto aqui é um preview, essa não comprei domínio aqui para efeitos de demo, mas também dá para usar o Canva para inserir prompts e para ter um determinado resultado, no caso imagens. Dá para também usar humanos para fazer vídeos, entre várias coisas. Explicando de forma bem simplificada a arquitetura. Tem uma camada de entrada, que são os dados, no caso a gente meteu um URL, dá para meter texto, dá para fazer várias coisas, e a partir daqui rola a nossa inteligência estratégica, por isso é que tem infra, tem metodologia. A partir tem uma camada de saída que são todos os ingredientes e depois a gente simplesmente pega no mixer, lê-se o TurboFlow Processor e mixa os ingredientes todos para você ter ativos mixados. E com isso a gente criou literalmente um sistema neural que está projetado para pensar e não apenas automatizar. Por isso eu vou clicar aqui para ver se já temos aqui assim algumas coisas que já tenham avançado. Criar VSL temos ali. Aqui estou a ver que a parte de investidor ainda não veio. E a parte de criar páginas, pronto, não tem problema. Eu vou clicar aqui para a gente ir fazendo mais do que uma página. Eu vou abrir diretamente o Lovable e eu vou fazer o lovable.dev. Vou simplesmente fazer copy-paste e aqui começa a magia. Como você consegue ver, isto não é um promptzinho, isto é um super prompt, ou seja, ele é um prompt que tem imensa informação. E a gente o que faz é simplesmente deixa a máquina a trabalhar e faz Enter. E é um prompt de 0 a 10, qualidade 8, 9 ou 10,
e a gente simplesmente pega, faz copy-paste, só que ele já vem preparado em cima de uma arquitetura específica que permite fazer tudo em velocidade. O que é fazer tudo em velocidade? Eu vou dar exemplos. Quando este terminar, eu faço. Deixem ver se já temos aqui os insights de investimento. Pronto, a apresentação de investidor ainda não veio. Eu vou ter que fazer isto mais tarde. A apresentação de uma ideia de negócio, 10 nomes. Deixem ver se eu conseguiria fazer aqui algum que fosse interessante. Criação do público de mapa e de ICPs. Tá, eu só para efeitos de demo eu vou clicar aqui. Eu vou abrir o Gamma App, por isso gamma.app. Eu vou simplesmente aqui no topo fazer criar novo e eu vou simplesmente começar a fazer copy-paste. Paste de texto, copy-paste. Reparem que tem aqui assim o contexto já vem tudo prontinho. Preservar o texto, continuar. Você pode escolher o template que quiser aqui para efeitos de apresentação. Tem aqui português do Brasil, está ok. Preservar o contexto, ok. O título vou deixar o call. Espero só para ele fazer card, só para ele fazer isto tudo certinho. Confirmo que está tudo bem e faça gerar. Enquanto ele faz gerar, a gente vai deixar a máquina a trabalhar. O Gamma às vezes é importante deixar um pouquinho ele a trabalhar, só para ele pelo menos iniciar. Então ele já está a fazer um PDF profissional, no caso um PPT que você pode exportar, para você depois saber quem é o cliente ideal para este tipo de mercado. Coisa que você pode, no caso do consultor, por exemplo, gerar PowerPoints, gerar PDFs e depois ou compartilhar com o cliente ou internamente apresentar ou criar uma base de dados de conhecimento que é criada à velocidade da luz enquanto isto tudo é processado. Entretanto, eu venho aqui no Lovable, que está aqui a trabalhar, ele já está aqui a fazer a página. Eu vou pôr aqui só Show All. Ele tem aqui assim todos os itens que estão a ser feitos, por isso ele está a fazer aqui a página. Enquanto ele está a fazer a página, eu vou voltar. Puf, já terminou. Então, eu não cronometrei, peço desculpa, mas deve ter dado os 10 minutos ou por aí. O ponto é, eu quero fazer mais coisas. Posso fazer agora apresentações tem aqui plano de mídia de Google Ads. Tudo que estão aqui funções que estão prontas é simplesmente clicar, gerar e copiar ou seguir as instruções. A partir daqui, uma coisa que eu queria fazer era montar uma página e tinha outra coisa que eu queria fazer que era a prestação de investidor. Por isso eu vou simplesmente fazer copy, vou voltar aqui no Gamma, vou ver aqui a primeira apresentação que foi criada, vou simplesmente fazer present e um minuto e vamos ter aqui mapa de alvo de ICPs e avatar, perfil de cliente ideal de emagrecimento saudável no Brasil. Quem é o cliente ideal? No mercado brasileiro de emagrecimento saudável, identifica como cliente homem, por isso, homens e mulheres entre 28 e 45 anos, predominantemente de classe B e A, residentes em áreas urbanas. Está vendo? Tem aqui o briefing completo. Ele tem exatamente tudo aquilo que a gente precisa. Perfil profissional, carreira estabelecida, rotina intensa, foco em resultados. E próximo ponto, experiência com fitness. Se não gostar das imagens, depois é só trocar, tá bom? Só um detalhe. Aqui, aspirações e objetivos, hábitos de consumo. Ele já faz o briefing completo para a gente poder entender este mercado. A partir daqui, como eu falei, eu disse que queria um pitch deck de investidor. Por isso, eu vou simplesmente voltar, vou fazer criar novo, vou fazer paste test. Gente, eu acabei de fazer um post LinkedIn na semana passada que eu disse que fiz em 3 horas, por isso 40 PowerPoints e 40 PDFs. Foi este o processo, tá bom? É copy-paste, copy-paste. Para quem quiser saber e linkar isso com o artigo do LinkedIn, foi exatamente isso. Tem aqui os cards, é só fazer gerar. Se você fizer isto durante 2 a 3 horas, eu garanto que vai ter um monte de ativos bonitos para serem analisados. Ou contextos que você pode depois importar para agentes de IA. Prontos. No caso, eu reparei que assim, queria apresentações de pitch deck. Eu copiei, eu esqueci-me de tirar uma instrução que tinha lá no início, lapso meu, não tem problema, acontece. Quando você faz copy-paste, como eu estou a fazer em modo rápido, eu não estou a rever, eu não estou a reler, então tem algum carinho que é preciso depois ter, ver o que o Gamma gera, editar, enfim, são pequenos ajustes. Aliás, vai ter sempre 10 a 30% de ajustes que você vai ter que fazer. Não espero que a IA vá fazer milagres e entregar tudo de 0 a 100%, isso não acontece, é irrealista, até diria. Então, você simplesmente o que tem que ver aqui assim é ver, gerar, ver a qualidade, analisar, ver se é interessante e a partir daqui você começa a gerar ideias, só que faz isso em alta produtividade, ou seja, você pode um dia fazer 10 projetos, 10 mercados e conseguir a partir daí ver onde é que você vai, por exemplo, investir em startups. Fica a dica de como é que você pode, por exemplo, usar esta função. Vou esperar só um minuto para a gente conseguir ver aqui que está a ser tudo gerado em tempo real. E finanças, acho que eu tenho aqui mais um. Vamos lá ver se isto aqui. Como ele está a terminar, eu vou só, se me permitem, abrir aqui o Lovable. O Lovable já fez, entretanto, a página básica, ou seja, só a página de opt-in, sem identidade, sem nada de especial, só a página básica com nome e e-mail. E temos aqui receba grátis, falta agora meter aqui a identidade da marca, ok?
mas já temos uma página, nome, e-mail, depoimentos que têm que ser depois revistos, porque confiar em nós, garantia total. Pronto, a página teria que ser analisada, mas ela está aqui. A partir daqui, isto ainda não é uma página de venda, é só uma página a pedir o e-mail. Nós podemos querer agora melhorar a identidade, nós podemos agora fazer um monte de coisa que eu não vou ter tempo aqui de apresentar, por isso eu vou só, para já, explicar o seguinte. Quando você criar aqui uma página, que é na parte aqui de conversão, investidores e execução, nós temos aqui um workflow. Nesse workflow você pode iniciar, importar o prompt, depois pode gerar imagens e tem a prompt base para você criar isto, criar uma página que seja compliant com Meta Ads, enfim, tem aqui um workflow que você pode seguir para melhorar o processo. Como eu queria uma página completa, eu vou fazer de novo copy, vou voltar no Lovable, vou voltar na parte principal aqui assim do Lovable, que é a página principal, go to dashboard, copy paste, e como vocês veem, para criar uma página ele agora tem dezenas de linhas aqui, dezenas. Então nós usamos o Mixer para ele meio que personalizar tudo e fazer isto em alta velocidade. A partir daqui eu só vou fazer Enter ou detalhes. Se lembram que eu disse que queria um pitch deck de investidor e eu esqueci-me de rever a primeira linha? Bom, dessa vez eu vou ler a primeira linha. Cria uma página com 1500 palavras. Por que eu estou a mostrar isto? Você quer uma página com 500 palavras? Põe assim. Você quer uma página com 2000 palavras? Põe assim. Você quer uma página com... Você que escolhe o tamanho. Eu dessa vez eu não vou restringir o tamanho, vou na realidade eliminá-lo porque eu quero ver alta criatividade. Talvez a página venha mais longa, mas eu quero é saber como é que ela vem, que é para ter uma ideia do resultado final. E com isto temos aqui então a nossa parte da cozinha, da pizzaria, e é exatamente isso que a gente faz. Por isso, vimos aqui assim um exemplo de criação do pitch deck de investidor. Não vimos porque eu não terminei, peço desculpa. Vou voltar aqui no Gama, eles devem ter terminado. Eu vou só fazer aqui play. Estão vendo aqui, crie apresentações. Pronto, aqui era preciso dar um tapa, leia-se, eliminar, e dizer apresentação de investidor ou qualquer coisa, pitch deck. Pronto, eu vou pôr só pitch deck para ficar aqui profissional. Se você quiser fazer share é só clicar aqui, exportar para PDF ou PowerPoint, não é aqui o objetivo. Eu vou só explicar aqui present para podermos ver rapidamente a qualidade dos materiais que estão a ser gerados. E basicamente temos aqui pitch deck. O propósito é capacitar pessoas a perder peso de forma eficiente, preservando massa muscular, promovendo resultados sustentáveis e saudáveis. Horrível a imagem, no meu feedback, mas tudo bem, é para rever. O mercado de emagrecimento enfrenta 3 desafios. 65% dos brasileiros que buscam emagrecer temem a perda de massa muscular durante o processo. Enfim, aqui vai analisar um pouquinho do problema. Vai dizer aqui assim a solução: protocolo nutricional específico, suplementação, programa de treinamento físico, alguma coisa desse género, interessante. O momento ideal para a solução devido a, e vai dizer as razões do porquê agora. O tamanho do mercado. Vamos ter aqui assim a concorrência, vamos ter aqui assim o produto, vamos ter aqui o modelo de negócio, receita recorrente, no caso assinatura básica mensal, e time multidisciplinar, obviamente você teria que depois editar e colocar aqui o seu time. Projeções financeiras, que têm que ser obviamente validadas, referências, atenção, que a IA erra e muitas vezes alucina, por isso muitas dessas fontes que estão aqui, às vezes você vai clicar e vai ter uma página que tem tchanã, nada. Cuidado. Então, cheque sempre isso e tente descobrir a fonte original ou vá no Perplexity e peça fontes para validar os textos. Dito isso, tudo o resto que temos aqui é ótimo para você conseguir usar dados públicos para acelerar o processo completo. Vimos aqui o pitch deck de investidor, vimos como criar uma página, temos uma a fazer e temos esta que já foi criada. Se você quiser criar imagens, simplesmente tem que pegar no Canva. Tem aqui a possibilidade de... Este é um dos meus favoritos, por isso eu faço questão. 40 imagens, por isso 40, Ctrl F, cadê imagens? Está aqui, 40, copy, eu vou abrir o Canva, canva.com. Quando você abre o Canva tem aqui uma opção que é o Canva AI, clique, alguns aqui do lado esquerdo, Canva AI, clique em criar imagem, ele basicamente vai fazer copy-paste de vários prompts, você só tem que fazer copy-paste e dizer porque quer criar uma imagem. Por isso, clica ali em imagem, copy-paste, e agora você simplesmente tem que ir fazendo copy-paste dos prompts. Eu vou simplesmente fazer copy-paste de um prompt, enter, e basicamente a gente só tem que ir fazendo copy-paste dos prompts. Eu vou copiar 2 prompts, fazer 8 imagens em literalmente menos de 1 minuto, só para você entender a lógica. Depois teria que copiar isto para um Word, porque aqui ele está a cortar, mas ele tem, no original ele tem os 10 prompts, mas já temos aqui algumas imagens e temos aqui mais essas imagens que estão a ser criadas. Umas vão ser melhores, outras vão ser piores, umas com mais IA, outras com menos IA. É uma questão só depois de você repetir o processo para fazer isso. Também dá para fazer vídeos humanos e com isso a gente já viu itens suficientes. Por isso, bora lá ser claro sobre o que é que o TurboFlow é e o que é que ele não é. Porque a maioria das pessoas confunde como mais uma ferramenta de IA e nós não somos isso.
O TurboFlow não é uma ferramenta de IA, ele é uma infraestrutura de inteligência estratégica, ou seria o seu assistente para criar super prompts e super contextos para objetivos de GTM. Se preferir, somos o gerador mestre de super prompt e super contexto ou super conhecimentos e que podem alavancar qualquer IA com dados públicos adaptados ao seu negócio. O TurboFlow funciona com qualquer IA. Quanto melhor a IA, mais valioso o TurboFlow se torna. Ele é exportável, não tem locks, então não tem bloqueio. É como se ter um engenheiro de super prompt e super contexto, trabalhar 24 dias, 7 dias por semana, mas não tem que pagar 10 ou 20 mil reais para ter esse funcionário a trabalhar para você. Ah, você prefere o ChatGPT? Eu também. É rápido e fácil de exportar para lá. Prefere o Claude, Gemini, Gamma, Manus, ou tem uma IA interna? É só fazer download, exportar e pode usar lá. A maioria das ferramentas de hoje são o que a gente chama um ChatGPT com uma interface bonita. A gente quer dizer com isto o quê? Que se o OpenAI alterar a API deles, eles vão quebrar. Se o OpenAI lançar uma nova atualização, eles quebram. E nenhuma tecnologia é proprietária ou 100% fácil. É fácil de clonar e você está sempre sujeito a da noite para o dia ficar sem nada. O que é que acontece com o TurboFlow? Você não está preso a qualquer IA que a sua empresa escolher. Quando essa IA se tornar desatualizada, hoje você fica preso. Você não pode aproveitar novos modelos e melhores. Com o TurboFlow você gera a estrutura uma vez, usa em qualquer IA, hoje, amanhã, para sempre. Quando o GPT-5 lançar para o 6, você vai estar preparado. A gente só faz upgrade do nosso lado e você passa a poder usar. Quando o Claude passar da versão 4 para a versão 5, a gente faz upgrade, você passa a poder usar. E com isso você está sempre preparado. Por isso, a sua empresa muda de IA, mas você está pronto. Hoje a gente transforma literalmente empresas em máquinas de GTM com inteligência estratégica operando IA. Ou seja, transformamos IA em vantagem competitiva real e não em ruído operacional. Construímos infraestruturas que podem transformar empresas e organizações para serem autónomas, consistentes e escaláveis com IA. E o que a Shifter faz é simplesmente construir o cérebro estratégico da sua empresa, que é uma IA que pensa e que depois replica a lógica de negócios com precisão. Em outras palavras, a Shifter não vende IA. Nós o que fazemos é instalamos inteligência estratégica em escala e você não está a comprar uma ferramenta de IA, como falei. O que você está a comprar é uma infraestrutura à prova de bala. Entretanto, o Lovable já fez aqui o sininho, o que me diz que a página deve estar pronta e eu só tenho que clicar aqui para ver como é que a página ficou. Deixem ver como é que ela ficou. Sucesso, 78% das dietas, por isso, 78% das dietas destroem o seu músculo junto com a gordura. Este protocolo faz o oposto. Pronto, eu acho que a headline está horrível no sentido que está grande, mas é um ajuste fino no Lovable, não tem problema. A gente vai ver aqui assim porque é que as dietas falham, vai ter o problema, a verdade dolorosa, preservação metabólica, o segredo de definição sem sacrifício. Eu não sou muito de fitness, então peço desculpa se eu não tiver aqui tanto interesse aqui no exemplo, mas tentei fazer uma coisa que fosse boa para todos. Tem aqui os benefícios, impacto vai além do espelho, como funciona o protocolo de definição total. Temos aqui a avaliação, está profissional. Bom, para quem fez isto aqui assim em 5, 10 minutos, parece interessante. Ele já vai gerar as ofertas, vai dizer o que é que está incluído, vai colocar o preço e você pode, depois obviamente vai ter que fazer pequenos ajustes. Sempre quero perder gordura sem perder músculo. Aqui é preciso dar um tapa e perguntas frequentes é ótimo porque permite pegar nestes dados e estes dados, se forem indexados no Bing, indiretamente você consegue potenciar, não garantir, mas potenciar a possibilidade de você aparecer no ChatGPT. Ele vai dizer logo o nome para o negócio, de FinFit, e se você quiser fazer agora leves edições, é simplesmente pegar diretamente no Lovable e fazer edição direta no Lovable. Exemplo, isto não é o trabalho que eu vou apresentar aqui, mas copy-paste. Por favor, reduza o tamanho da headline em 50%. Em 40%, talvez seja suficiente. É só fazer Enter e a partir daí a edição vai ser direta através de chat, no caso aqui no Lovable. O facto é que toda a parte chata de ter que fazer a ideia inicial, isto é super, hiper rápido. E não é só isso. É todas as verdades entre parte investidor, parte marketing, parte vendas, elas estão linkadas. Ok? Isto é o grande segredo. E a partir daqui, você só tem que, no caso aqui de páginas, esperar que isso seja feito. Ele já reduziu, é simplesmente clicar. Tem que depois, obviamente, esperar aqui que atualize. Quando é muito rápido, o Lovable ele não aceita logo. Mas como você pode ver aqui, ele já fez isto aqui, por isso se eu puser isto para a direita, a gente consegue ver isto aqui assim, tanto no desktop, quanto no tablet, quanto no mobile, e no mobile já está bom. Enfim, depois precisava apenas de alguns ajustes. O facto é que deu para criar uma página e não gostei porque a página está muito grande. É só mexer naquela instrução na entrada e você consegue resolver isso facilmente. Por isso, o meu ponto é, nós fizemos aqui um exemplo para perder peso rápido sem perder músculo e nós podemos criar vários contextos. Então, eu dei o exemplo só aqui assim de um contexto. Bora lá ver o contexto porque ainda nem sequer abri. Peço desculpa aqui pela experiência. Ainda nem download. Por isso, nós temos aqui download super context, ok? Eu clico
e assim que eu clico, ele vai abrir este Word. Neste Word, a gente só vai ver o volume de páginas que tem associado. Porquê? Porque primeiro nós queremos ver o contexto que a gente inseriu, depois a gente quer ver o público-alvo, foi aquilo que a gente utilizou no Gama, e depois nós vamos ter que reparar que tem aqui nicho e tem aqui assim várias páginas. Estão a ver? Eu vou só ver até ao fim para você ver até onde é que isto vai. Ele vai provavelmente atualizar. Ele diz que está com 28 páginas, mas eu vou puxar até ao fim, que ele normalmente consegue ler e vai trazer um pouquinho mais. Bora lá esperar. Agora diz que já tem 87. Eu vou esticar um pouquinho mais. Ele deve estar a ler. É meio lento. 134, como eu falei, eu disse que eram mais de 100. Vamos lá ver o que é que vai dar. Temos 144 páginas. Porquê que isto é importante? E termina aqui com uma DRE, que no caso até também aparece lá no TurboFlow Processor, mas não é aqui o objetivo. O ponto é, nós com isto temos um super contexto de GTM. Então, nós agora podemos rolar cada um destes motores, que são 5, que é o vendas, o assets de GTM, o anúncios pagos, o post para quem quer fazer conteúdos para redes sociais e o e-commerce. E no final, se você para cada um deles juntar as páginas, por exemplo, eu tinha feito para inglês, não tinha dado 140 e tal páginas o assets, mas tinha dado 102 porque a gente entretanto fez o upgrade dos modelos de IA e agora está com mais páginas, basicamente. Então, mas o facto é que na altura em que eu fiz este vídeo tinha 112, aqui 52, aqui 24, aqui 23. Se você somar estes quatro motores, você agora tem 204 páginas. O que é que você faz com isto? Simples, crie um GPT personalizado. Porquê? Para resolver a direção do negócio. Só que antes de eu mostrar como é que a gente cria um Custom GPT, um assistente GPT, eu queria falar um pouquinho sobre as 6 etapas de maturidade no caso da aceleração de IA. Gente, depois já fazer isto mais ou menos acho que desde agosto do ano passado. Acho que a gente já está mais ou menos com, diria, acho que uns 18 meses de experiência aqui de IA a sério. Eu tentei colocar todas as ideias no papel para dizer qual é que é a minha visão definitiva do que é que a pessoa precisa de saber para de não sei IA até chegar a algum sucesso com IA. E basicamente a gente criou este slide para tentar resumir as etapas. No nível 1 tem pessoas que não sabem qual é o LLM e precisam disso para ter inteligência. No nível 2 não tem bons prompts para gerar conversas. No nível 3 não tem precisão para gerar bons contextos. No nível 4 precisam de resolver automação de tarefas, é aí que eles precisam dos agentes de IA. Depois precisam ter multi-agentes, que é para fazer automação de área. E depois MAS, ou um modelo como serviço, que é quando tem automação da empresa. Estes são muito complexos, não vai entrar aqui hoje, mas estes aqui a gente vai falar em profundidade. E porquê que a gente faz este slide? Porque o mundo está a mudar, a gente está passando de um mundo em que basicamente tudo era massificado e a mesma resposta para uma determinada pessoa era igual para quase todas as pessoas e agora ela passou a ser altamente customizada. Então quer dizer que a gente entra num chamado mundo personalizado com IA e um mundo automatizado com IA. Fred, como é que a gente resolve a primeira camada? Olha, fica aqui assim a dica. Usa o ChatGPT, o Claude, o Gemini e o Grok e você já tem um bom LLM. 2. Se quer um hub, use um Abacus ou um Adapta. São duas boas opções. Você vai ter bons LLMs a aparecer e que ou já fazem um hub e fazem routing, ou seja, já ligam diretamente ao LLM, ou você escolhe o que quiser, mas tem sempre boas opções. Tem as 29 IAs e LLMs que a gente colocou, pode usar. O TurboFlow funciona com todas essas que estão aqui e mais algumas. O facto é que a partir daqui você resolveu a inteligência e agora você quer resolver o quê? Boas conversas. Como é que você faz isso? Número 1. Prompts, você tem que entender que um bom prompt vai ter esta estrutura. Vai ter que definir o cargo, a tarefa, o contexto, o raciocínio, o formato de output e as condições de stop. Se você fizer isso, no caso GPT-5 é um bom prompt. Se você fizer isso, em teoria o prompt é bom. O problema é que muitos prompts que a gente usa no mercado, é o que eu digo, é lixo dentro, lixo fora. Ou seja, meteu coisa ruim dentro, vai ser coisa ruim no final. Se você meter um prompt que é nível bronze, vai ser, em teoria, alguma coisa melhor. Quando você consegue meter prata, ouro ou nível diamante, que é o que a gente chama um super prompt, aí é que a coisa começa a mudar. Então o que a gente diz é, você tem que ter por hábito criar estruturas que sejam tão fortes quanto um diamante. E uma das melhores formas que você pode fazer isso, fica aqui a dica, é você usar a engenharia de prompts. Nós recomendamos o Prompt Cowboy. É simplesmente produza uma imagem de uma pizzaria com um restaurante, com os clientes que estejam com fome e fora à espera para entrar. Ele já vai gerar diretamente a estrutura que eu passei dos prompts e com isso você passou do nível de prompt básico para um nível diamante da noite para o dia. A partir daí vai no Canva, faça copy-paste como eu fiz, coloque lá o prompt da pizzaria e você vai ter uma pizzaria. Você quer produzir imagens? Coloque um briefing simples, produza música icónica para uma conferência de software para que a audiência entenda como usar o Producer AI. Ele vai produzir a estrutura, você vai no Producer AI, faça copy-paste
e a partir daqui você já pode usar. Faça depois download do vídeo e a partir daqui ele vai gerar músicas como essas. Ruben, você consegue ouvir a música? Deixa-me só ver se vai. Show. Só 30 segundos e a gente já continua. Eu não vou continuar. O ponto é, repare que é fácil de criar uma música e eu não sou propriamente o melhor músico do mundo. O meu ponto é, tem formas hoje de com IA você conseguir melhorar. Quando chegamos no contexto, aqui é que começa a vir a grande dificuldade. Eu vou contar uma pequena história. Estava com um call num cliente, tinha que fazer um email marketing, subimos no ChatGPT, não veio bem, subimos numa nova versão, não veio bem, à quarta vez não veio bem, à quinta eu irritei-me, subi um contexto basicamente um contexto, um super contexto do negócio do cliente no ChatGPT e de repente, pá, acertou a 100% na, na qualidade que o cliente queria. E nessa altura que me caiu a ficha da importância do contexto. Mais contexto igual a mais precisão. Eu vou dar um pouquinho mais de profundidade, tá bom? Se você quer resolver contexto, só peço fazer mute, por favor. Intro. Obrigado. Ah, se a gente quer resolver contextos, a gente tem um benefício que é usar o chat, o básico avançado. Por isso, aqui prompt para chat básico, contexto chat avançado. Aqui você resolve inteligência conversacional, aqui você resolve contextos personalizados. A questão é que o problema vai ter que contratar um engenheiro de prompts, é caro. Vai ter que contratar um engenheiro de contexto, é caro. Vai ter que escolher um LLM, no caso aqui na primeira parte, que a gente falou que é fase 1, que eu até saltei, mas tudo bem, tem IAs, LLMs, Generative AI. Você escolhe um LLM. E quando chega aqui entram as soluções. Aqui você pode ter rotas de LLMs e escolher uma boa inteligência. Check. Aqui você fez um curso de IA e passou a saber fazer melhor prompts. Ou fez um GPT personalizado, que é melhor. Só que se não tiver contexto, o GPT personalizado não resolve. Então o prompt cowboy é bom para resolver prompts. Não é, na minha opinião, bom para resolver tudo. E foi exatamente por isso que a gente criou o TurboFlow AI, porque ele gera os contextos geram a curacidade gera produtividade, produtividade gera dinheiro. Então, nós usamos a inteligência estratégica como forma de resolver tudo. Eu não vou falar depois da fase 4, 5 e 6, que é muito avançada, mas eu quero que você entenda o seguinte. Assim como que eu falei da questão da qualidade dos prompts, se você meter um prompt, um contexto que é lixo, numa IA, ele vai gerar lixo. Se você meter bronze, vai ser bronze. Se você meter dados com alta qualidade de prata, ele vai ser bom. Se meter ouro, vai ser ouro. A dificuldade que a gente encontrou é como é que a gente consegue meio que criar contextos diamante ou super contextos que consigam de forma objetiva trazer isso para cima. Eu vou dar aqui assim exemplos que a gente tem. Está em inglês, mas eu acho que traduz aqui, não é um big deal. Software financeiro é muito aberto. Aqui diz lixo, tem algumas exceções que é, se você quiser fazer research no mercado que você não conhece nada, por exemplo, carros elétricos, e você quer que a máquina descubra para onde é que vai o mercado de carros elétricos, é a única solução, a única exceção que a gente encontrou. No resto é como criar um GPS demasiado aberto, para os efeitos do que a gente quer, não resolve. Então a gente prefere dar mais dados para dar mais contexto. Software financeiro para empresas de software, a gente, Silver, ou no caso Prata, a gente desenvolve software financeiro que automatiza cash flow, controla contas de recebíveis e gera reportes para SMEs. Ou então você põe isso tudo a dizer, ainda adiciona que são 50 a 500 funcionários, o preço é tanto, tem esses concorrentes, ou você faz um contexto diamante que põe o target, features, metrics, pricing, concorrentes, diferenciais, ou os clientes atuais e o mercado, e meio que dá o resumo do que seria um bom contexto diamante. É meio que isso que a gente faz. A gente tenta resolver esta camada para depois passar para a seguinte, que é a parte das IAs. O que é que a gente vê muito no mercado? São pessoas que usam agentes de IA, mas não resolveram os contextos. É mais ou menos como estar a pegar uma escadinha e você passar diretamente do segundo lance da escada para o quarto lance da escada. O que acontece é que tem pessoas que caem. Go figure. Enfim, uh, falando aqui assim um pouquinho sobre workflows e a diferença entre agentes e turboflows, que é a pergunta que a gente mais recebe. ChatGPT, gente, você mete uma pergunta e gera um quê? Uma resposta, certo? Workflow, você sobe um documento legal, você põe uma instrução e vai receber no final uma resposta. Você fez isso durante 6 meses, agora você faz o upload de um novo documento de um contrato legal, mas agora você já sobe as 10 regrinhas que você criou de inteligência interna. Mas continua no final a receber o quê? Uma resposta. Os agentes de IA, você define os inputs, só que ele tem liberdade guiada, conceitualmente.
Isto é importante, a questão da liberdade guiada, por exemplo, no Lovable, não foi no Lovable, acho que foi no Replit, se não falha a memória. Sei que teve uma dessas IAs, onde infelizmente a IA chegou a pagar a base de dados. Um, então o que acontece é, a liberdade guiada é bonita, mas não resolve tudo. Temos a parte depois de TurboFlows, em que basicamente a gente coloca 3 a 5 inputs, pode ser menos, pode ser mais, mas no final gera outputs guiados especificamente para GTN. E é isso que a gente faz. Porquê? Porque ao criar um TurboFlow a gente resolve o que a gente chama de problema do Titanic. Porquê? Porque o erro mais caro de negócio é errar na direção do negócio. Estou a falar do modelo de negócio, estou a falar de fazer captação de funding e você não conseguir captar, entre outros problemas que eu poderia dar. Então o que eu digo é, errar no macro é muito caro. Custa muito caro. E a pergunta que a gente fez é como é que a gente consegue fazer isso de forma, pelo menos, a reduzir o risco. É aí que entram as IAs contextuais, que são diferentes das IAs de conversação. Então o que acontece é, hoje você não vai de carro para Londres, você não vai de São Paulo para Londres de carro. Provavelmente você vai de avião, pode ir de barco, enfim. O ponto é, longa distância precisa de avião. E o que a gente diz é, se você quiser usar, por exemplo, o Jotform, que tem uma boa base de agentes de IA, você pode ir lá na base de conhecimento e fazer upload de files, assim como também pode fazer isso com o Intercom, no caso de suporte, assim como você pode fazer em qualquer IA que tenha uma base de conhecimento. O problema é que toda a gente tem acesso à base de conhecimento, mas ninguém a usa, porque não tem esses dados para poder imputar de forma relevante. E é isso que a gente resolve, ou seja, é como se você não tivesse um volante e a gente o que está a fazer é literalmente adicionar um volante no negócio. Então assim, você sem TurboFlow AI, você com TurboFlow AI, literalmente você começa a ter muito mais acuracidade. Bora lá, como é que você pode criar um ChatGPT, um assistente de GPT? Primeiro, antes de explicar, você tem que entender o problema número 1 do ChatGPT, no nosso humilde opinião. Os resultados não são 100% precisos, a menos que você forneça o contexto adequado. Eu vou dar um exemplo. Eu abri a minha conta de ChatGPT e eu coloquei qual é o meu ICP. E ele assume que eu estou a pensar isto para TurboFlows, que são CEOs, founders, CMOs, CROs, COOs e tem mid-market enterprise, são decision makers. Enfim, ele vai assumir que eu estou a falar sobre o TurboFlow. Quando na realidade eu queria isto, por exemplo, para o projeto de perder peso. E não vai resolver. E para isso o que é que a gente fez? Criou um AI CMO, no caso específico para a perda de peso, isto está em inglês, mas é igual, que é simplesmente fazer o download daquele asset que a gente fez, faz os outros engines de contexto usando os outros motores, sobe tudo, tem aqui um prompt específico que é nosso, que é de inteligência estratégica, e a partir daí você dá uma instrução simplesmente para rolar a inteligência estratégica junto com os outros prompts, e a partir daí você volta a fazer a mesma pergunta, e de repente você tunou a máquina para ter um volante com precisão, e de repente você faz a pergunta e adivinha o que é que vem? Demographics, 25 a 40 anos, é sobretudo por a parte masculina, o rendimento é de $75.000 anual, ele já vem com o briefing completo, com os psychographics, as dores, as motivações, o comportamento, vem tudo perfeitinho. Então acontece vira uma oportunidade quando a gente começa a definir bem os contextos. A partir daí, o céu é o limite. Exemplo, vá lá no Gamma, como a gente fez no início, peguem todos os itens que tinha lá no TurboFlow Processor, que são mais de 50 itens, se não falha a memória, ou 50 use cases, você consegue a partir daí fazer uns 40 ou 80 PowerPoints. Por isso, uns 40 PowerPoints consegue, porque há uns que não têm a 100% do texto, pode ter Excel ou outro tipo de coisas, mas 40 está ok. Faça 40 PDFs e 40 PowerPoints, no final você tem uma base de dados de 80 conteúdos que você pode colocar onde quiser, dos quais 40 são únicos. Então, assim, o volante é precioso se você souber usar. Então, o que acontece a verdade é simples, você não pode superar a sua infraestrutura de inteligência. Nenhuma empresa ela cresce além da qualidade do seu sistema cognitivo. Mesmo que você coloque muito capital e fluxo de aprendizado, análise e decisão for falho, e se isso acontecer, o crescimento ele vai travar. E a sua empresa ela só pode escalar até onde o seu sistema de inteligência estratégica permitir. Por isso, veja a inteligência estratégica como a forma como a sua empresa captura, armazena, organiza e reutiliza esse conhecimento estratégico. Se você não tiver isso, cada nova campanha você tem que começar do zero. Cada nova contratação vai ter que ter um novo briefing. Cada novo mercado requer meses de pesquisa e o conhecimento vive na cabeça das pessoas e não nos sistemas. Com o TurboFlow, a sua estratégia ela é codificada, a sua estratégia é codificada, tem um efeito composto de inteligência que é melhor a cada uso, tem o contexto que é memória institucional e no final o que acontece é o gargalo da maioria das empresas que atinge um teto de crescimento não por falta de orçamento, talento ou ferramentas, mas sim por falta de infraestrutura de inteligência estratégica. Então, isso é importante porque quanto mais rápido você capturar o conhecimento, quanto melhor você organizar e reutilizar, melhor você vai conseguir depois distribuir para a sua equipa e o TurboFlow ele resolve esses quatro desafios. Então assim, antes
A inteligência ficava no cérebro do fundador, o crescimento era contratar mais pessoas inteligentes e o dimensionamento era lento, caro e caótico. O novo jeito é inteligência, que é codificada em supercontextos, o crescimento é multiplicar a inteligência existente com IA e a escala é um modelo muito mais rápido, barato e sistémico. Então, conclusão. Você pode contratar 100 pessoas, comprar todas as ferramentas de IA, gastar milhões em anúncios, mas se a sua inteligência estratégica não for capturada, organizada e reutilizável, você estará sempre começando do zero. E esse é o teto. E o TurboFlow remove esse teto. Estamos transformando a estratégia em um motor de crescimento de IA viva, onde a sua inteligência se torna literalmente escalável. Então, hoje estamos orgulhosos de apresentar aqui para vocês a nossa estrutura para escalar GTM. Isso é a metodologia que rola por trás de inteligência estratégica. São mais de 101 prompts. Na altura em que eu estou a gravar este vídeo já são 104 e vai continuar a crescer ao longo do tempo. E basicamente são as mesmas perguntas que eu fiz durante 10 anos a trabalhar em consultoria, só que simplesmente antes eu demorava 2 meses a fazer uma imersão, hoje em 10 minutos a gente consegue ter todos os ativos e de forma 100% útil. Então, 12 casos de uso mais comuns. A gente já viu alguns, eu vou só passar agora mais rápido. Caso número 1, passar de um chat GPT geral para um chat GPT customizado. Vá lá no TurboFlow Processor, faça download do contexto, vá no caso no chat GPT, tem uma coisa a dizer GPTs, clique aqui em criar, logo depois você vai ter que dar um nome, descrição e uma instrução que é para rolar o prompt que está em anexo, basicamente. Vai ter os conversation starters que são os chamados quebra-gelos. Você anexa aqui os prompts. No nosso caso, quando somos nós a fazer, a gente adiciona aqui o nosso prompt proprietário de inteligência estratégica e basicamente a partir daqui você só tem que gerar informações. Eu vou dar um caso real que foi hoje de tarde. Ok? Um cliente disse: Fred, me faz um texto curto de introdução das shifters. Vocês acham mesmo que as shifters é. Sei lá. Eu pego, abri o AI CMO TurboFlow AI e simplesmente fiz copy-paste do que o cliente me pediu. Vou dar sim, antes disso, me faz um favor, manda aqui um texto curto sobre as shifts para que introduzir vocês à empresa do meu amigo. O cliente me pediu isso, me ajude. E ele colocou e disse: a Shifts é uma consultoria plataforma de Strategic Intelligence que combina metodologia executiva, inteligência artificial para acelerar o crescimento empresarial. Por meio do nosso sistema TurboFlow AI, transformamos poucas informações, como site, oferta e público-alvo, em estratégias completas de marketing e vendas com consistência de tom, posicionamento e ROI mensurável. Atuamos como um AI CMO para as empresas que querem escalar com eficiência, eliminando retrabalho, acelerando decisões e construindo um DNA institucional sólido. Mais informações e link ali. O cliente disse-me: está perfeito. Eu disse: ótimo, problema resolvido. Caso número 2, pegar na nossa metodologia, que eu antes demorava 2 meses a fazer isso tudo manualmente, e você literalmente à noite podia passar a ter um estrategista de negócios e um especialista de marketing e um especialista de vendas. Você simplesmente abre o AI CMO, clica no primeiro botão que é faça o diagnóstico, ele vai passar por cada um dos pilares: modelo de negócio, equity, talento, marketing e posicionamento. Vai passar a parte de tráfego, canais, conversão, times de vendas, produto, serviço, experiência, a parte de preço e de oferta, promessa, clientes. Vai ver tecnologia, sistemas, competição, modelo de distribuição, parcerias. Tem aqui um gargalo, estão a ver aqui? Tem gap. Então, o que é que ele vai dizer? Tem aqui um gap. Existe problemas na parte do ecossistema e poderia ser melhorado. Aí você pega nisso, pega depois no roadmap que ele diz 90 dias e você começa logo a ver onde é que você pode potencialmente crescer a receita, ou crescer volume de leads, ou. A partir daí a máquina vai trazer isso só que de forma sistémica e customizada para o seu negócio. 3. Times de vendas. Como melhorar a sua taxa de conversão de vendas? Vá no TurboFlow AI Assets, digite Macy's ou... Eu vou fazer aqui assim um exemplo, talvez que até vai ser interessante, que é... Eu vou mudar isto aqui assim para o TurboFlow AI Sales. Eu vou meter aqui assim o Nubank e vou diretamente no site do Roxinho. Nubank. Deixa-me ver se eu ponho aqui direitinho. Nubank. 100 milhões de clientes, está ótimo. Eu só fazer copy-paste do link para ter a certeza que copiei certo. Em adicionar URLs, vou meter aqui no Bank, vou fazer OK e vou fazer gerar contexto diamante e daqui a 2 minutos ele vamos ter a informação organizada. Eu poderia ter mexido aqui nos filtros, já está em português do Brasil, ótimo, então não vai interferir. E a partir isto é um exemplo com Macy's, mas vocês vão ver que é parecido. Macy's, o que é que ele dá? Diz que é esta empresa que basicamente funciona com mulheres de 25 a 65 anos, que tem estas métricas, é uma empresa de 24 bi. Opa, entro numa reunião de venda, já sei que estou a falar com alguém que é uma empresa que fatura 24 bi. Claro que os dados, reparem, são de 2022, vai depender dos LMs, são dados públicos, como eu falei desde o início. É 60% da curiosidade, não é 80, não é 100, mas você também não paga 20 milhões no caso Enterprise de dólar para poder ter isto aqui. Então é um investimento em que tem a questão do equilíbrio. As categorias, aparelhos de mulher, por isso, Women's Apparel, 35% das vendas, Men's, beleza,
home, ele vai trazer o briefing, quem é que são os concorrentes e vai trazer como é que, quantas pessoas é que trabalham, quantos é que são de centros de distribuição e qual é o contexto de mercado, o quanto o mercado cresce ou não cresce, vai trazer tudo. E a partir daqui a gente simplesmente pega nisso, ou no caso aqui do Nubank eu posso tentar fazer aqui assim um exemplo live. Deixem ver se ele termina. Bem, enquanto ele não termina a gente segue e depois eu volto, não tem problema. A partir eu faço o que a gente chama o modelo do açaí com laranja. O que é isso? Nós temos o nosso contexto assets e temos aqui o açaí. Por isso a minha bebida favorita no Brasil é tcharam, açaí com laranja. E é, o que a gente faz é exatamente isso. Com base no que você sabe do TurboFlow AI, ou seja, a gente pega num projeto, anexa o assets, que é o TurboFlow AI, mete lá 100 ou 200 páginas de contexto e agora simplesmente sobe o novo contexto no ChatGPT e diz, baseado no que você conhece do TurboFlow AI, use a nossa base de dados de conhecimento, no caso, e me diga como é que eu devo vender mais TurboFlows na próxima reunião com a Macy's e use como referência o contexto em anexo da Macy's. Dá para fazer isto com qualquer empresa. E ele simplesmente vai dizer, ó, isto é o pitch que você devia fazer, de 15 dias para 15 minutos, como é que o TurboFlow AI consegue vender mais para a Macy's, e ele vai fazer depois os key pain points, os objetivos principais, vai também errar, por exemplo, ROI dashboards, a gente não tem isto, então cuidado, porque você tem que ler e rever tudo o que aparece. Desculpem. A partir daqui, ele vai fazer a proposta de valor e vai dizer para a Macy's o que era bom, que era unificar a marca, unificar a parte de TurboFlows, AR Commerce, Enterprise Grade Efficiency, enfim, argumentação para os concorrentes, vai dizer para a abertura, live demo, visualização de ROI e fazer o close, e depois ainda diz o rollout, que é como fazer isto, que é coletar a Macy's e fazer o encode, treinar com o ChatGPT, fazer um piloto e depois explorar outras opções. Reparem que no caso do Nubank ele já terminou, certo? Eu vou fazer download aqui do contexto do Nubank e eu vou simplesmente agora fazer aqui uma coisa que é, eu vou abrir aqui um ChatGPT, já está aberto, maravilha. Maravilha, já está aqui, vou só compartilhar a tela, vai ser bem útil. Olhem o que eu vou fazer agora aqui, live, tá bom? Eu vou pegar no TurboFlow lá do Nubank, que é o 26. Eu vou abrir isto aqui live só para você ver que realmente é o que a gente fez, por isso vamos esperar aqui um pouquinho. Nubank Fintech, brasileiros, adultos, 25 a 44 anos, tem aqui as funcionalidades, tem as métricas de performance, tem 80 milhões. Já não é 80 milhões, de novo. Os LLMs eles vão pegar isto com algum delay, por isso não vai ser perfeito, mas é melhor do que nada para o que a gente quer, ok? Que é tentar fazer como é que a gente pode vender TurboFlows, por exemplo, para o Nubank. E agora a gente diz, com base no que você sabe sobre o TurboFlow AI, usando a mais de 100 páginas do arquivo de assets do Word em anexo, por favor, diga quais as soluções de B2B que eu devo focar na próxima reunião com eu vou pôr com o Nubank, para vender mais TurboFlow AI. No caso, não é o Assets, mas é o Sales, é o TF Sales, por isso. E não são 100, usando as páginas do arquivo Word em anexo, tá bom? Por isso, com base que você sabe do TurboFlow AI, eu vou só pôr aqui aquilo que a gente tinha. Use a base de conhecimento. Eu só vou forçar isto para ter certeza que vai. Usando as páginas do arquivo Word em anexo, por favor, diga quais as soluções de B2B que eu devo ficar na próxima reunião com o Nubank para vender mais TurboFlow AI. Enter. Gente, eu fiz isto a semana passada para um cliente. Eu só coloquei o cliente no call, fizemos o demo personalizado, que foi isto, e a partir daqui ele começou exatamente a dizer tudo o que a gente deveria fazer. No caso do Nubank, ele vai dizer: ó, tem como criar um DNA institucional corporativo, que é transforma a consistência estratégica do Nubank. Só para deixar claro, disclaimer, este exemplo é para efeito meramente ilustrativo. Não conheço o Nubank, adoro o Nubank, sou cliente do Nubank, mas para efeitos legais, exemplo meramente ilustrativo. Dito isto, temos aqui DNA institucional, temos aqui a parte de inteligência estratégica e os 17 pilares. Ele vai fazer isto tudo e depois de fazer isto tudo, ele faz um resumo. Estão a ver aqui? Tempo médio por campanha, de 5 a 6 semanas vira uma. Impacto, 80%. Custos de agência analisados. Se calhar eles devem estar a gastar tipo 15 milhões, se calhar passam a gastar 4,5. Isto é como tudo, a IA aceita tudo, por isso cuidado. Isto é preciso, tem que ser depois validado. Tempo de revisão executiva, 3 semanas, agora 5 dias. Consistência de marca, 68, agora 96. Antes, ROI médio de marketing 4,2, agora talvez 6,5. Como tudo, gente, cuidado. Eu sou extremamente crítico destes pontos. Dito isto, estratégia de venda e de prova de conceito, falar com o Nubank e, no fundo, dizer: ó, tem aqui o resumo da reunião, e o que fazer e o que não fazer. Estão a entender a lógica que é? Não sou eu a dizer que os TurboFlows são bons. É máquina, basicamente, que está a dizer qual é que é a lógica e a fazer isto tudo. E tem outros prompts que eu utilizo para efeitos de vender mais, mas basicamente é, hoje eu pego no cliente, coloco o cliente no call, faço um TurboFlow Sales, pego no super contexto, subo no meu AI CMO e digo: ó, e se a gente fizesse isso, o que é que acha? Basicamente é isso. Isso ajuda demais as pessoas a poderem
vender mais. Por isso, espero que isto tenha feito sentido. Outras ideias aqui para o caso de vendas. Veja a transcrição da minha última reunião de vendas. Por favor, me diga o que eu posso fazer para melhorar as minhas habilidades de venda com base no que você sabe da empresa A em anexo. Nós usamos o Cockatoo para fazer transcrições. É só fazer upload, fazer download da transcrição e replicar. Próximo. Pitch deck de investidor. A gente já viu, é só clicar no pitch deck de investidor. Não vou repetir, já vimos um pitch deck, mas ele cria sim pitch decks. Criar novas páginas de destino ou melhorar as páginas de destino. Tem aqui outros exemplos do Lovable que a gente fez no passado, uns até são melhores do que aqueles que a gente apresentou. Nós já devemos ter feito mais de 200 ou 150 páginas só do Lovable, porque nós já chegamos a chegar ao plano dos $200. Enfim, planos de mídia em 30 minutos. Esse é dos que eu mais adoro porque eu adoro mídia paga, que é criar um plano de mídia para o Google Ads. Então você pode ter equipa interna e pode ter agência. Você rola isto internamente, vê o briefing, gostei, envia para a agência. E a agência faz, só que a verdade está concatenada. O que foi para investidor, o que foi na definição do marketing, e o que vai depois para a página, o que vai no anúncio, e o que vai para a agência, tudo está consistente. Quanto é que isso não vale? A minha pergunta, consistência de assets. Crie um plano de TikTok Ads, ele cria um plano de Meta Ads. No Meta Ads ele tem uma coisa muito boa, que é vai dizer o budget, a distribuição do budget por etapas do funil, e vai ter aquilo que vale ouro, que é quais é que são exatamente os interesses pela campanha. Por isso, antes, e digo isto pela minha experiência, a gente montava uma campanha, ia no Facebook, via os interesses, rolava interesses, esperava que a campanha desse certo ou desse errado, revia, tinha novas ideias, rolava novos interesses. Agora pressiona um botão, enter, passado 10 minutos já tem os potenciais interesses meio que pré-definidos com a IA a definir. Então também que o laser fica muito mais acurado. A partir daqui, criação de anúncios, no caso aqui assim de topo do funil e meio do funil e fundo do funil. Ele já cria a lógica toda. Precisamos de fazer VSLs. Nós já vimos exemplos. Clique lá nos Foundations, clique em VSL. Você tem 4 VSLs. Uma da SMB e B2C, uma com um ângulo mais emocional, uma mais Enterprise, caso você ponha um contexto Enterprise. Cuidado, se você não puser contexto Enterprise, aqui não vai funcionar. E uma mais de e-commerce. Por isso são 4 VSLs. Se você quer fazer imagens, já demos o exemplo. É só ir no Canva, copy paste e você vai conseguir fazer dezenas de imagens. Recomendo muito usar o e-commerce. Eu só vou dizer aqui um parênteses rápido. Eu super recomendo que você utilize aqui o e-commerce, porque isto está feito para a Amazon, só que temos clientes que utilizam isso para ter maior conversão das páginas que eles têm. Então, basicamente, você pode usar isto, rolar a mesma coisa, fazer o mesmo projeto, ver quais é que são os prompts de imagem, rola todos aqui, que foi o que eu fiz neste caso, e ele gera algumas imagens melhores e vale a pena usar. Você quer fazer um vídeo, não sabe fazer vídeo, cria um prompt profissional, no caso, clica aqui, ele vai gerar o prompt. Eu vou fazer aqui assim um exemplo. No caso, agora, tipo isso, eu vou pegar no projeto anterior, Assets, é só clicar aqui, tem aqui assim perder peso, ou simplesmente tem que ir aqui em baixo e na parte aqui assim de investidores, execução, cria um vídeo de qualidade. É simplesmente pôr isto a rolar, vai demorar 15 segundos, que é para ele fazer o prompt do prompt, é um mixer do mixer, se você preferir. Espero fazer isso e depois pode rolar isso no Manos e ele vai criar um vídeo. Um vídeo como? Por favor, crie um vídeo com esse script e vem copy e paste do roteiro. Você vai ter um vídeo parecido com este. Não sei se isto vai dar perfeito, mas espero que sim. Isto é o último vídeo que a gente criou no Manos. Opa, isto é o exemplo do último vídeo que a gente criou no Manos. Mas só que o que eu quero explicar é: o primeiro vídeo que foi feito à primeira. Não teve segunda edição, não teve terceira. Tanto que eu deixei inclusive o ruído também vai vir meio com um som esquisito. Eu deixei só para você ver na primeira vez. Então veio assim. 0 a 10 já está um 7, 8, depende do que você precisar. Mas o facto é que ele está ok, depende dos casos para ser utilizado. Dos meus favoritos também. Quero montar um banco de dados, não entendo nada de SQL, etc. Vá lá na parte de produto, tem como criar um mockup de produto digital, que fica exatamente aqui, produto, cria um mockup, repare, demora 1 minuto e meio, é mais longo. Repare que aqui o vídeo já foi feito, é só fazer copy e paste. Ele vai gerar isso, você vai no Lovable, consegue montar toda a lógica, só tem que ler um pouquinho dos prompts e dizer isto interessa, isto não interessa. E este aqui eu recomendo que você leia com carinho, antes de simplesmente fazer enter e fazer copy e paste. O facto é, eu fiz um exemplo com HBO só para me divertir. Peguei no URL da HBO Max, reforço, exemplo meramente ilustrativo. Adoro HBO Max e os outros concorrentes, mas enfim, só fiz aqui um exemplo meramente ilustrativo. Ele recriou como é que seria, por exemplo, uma nova experiência da HBO Max, que basicamente o que ele diz é que a gente deveria centralizar os catálogos e meio que devolver às outras marcas o valor todo para o cliente ter tudo centralizado em apenas um lugar.
Tem depois o entrar na conta, é só fazer login e você depois de entrar vai ter o meu perfil, assinatura, continuar assistindo. Fiz isso ontem, ou anteontem, já nem sei. O ponto é fácil de fazer isto se simplesmente você fizer copy-paste. 12. Você não tem arquivos de conhecimento e quer criar isso? Dá. O modelo atual, de novo, tem tudo a ver com a forma como você captura, armazena e gerencia a sua inteligência estratégica. Então, para você ser mais eficiente, você simplesmente vai, por exemplo, no Eleven Labs, clica em Add Files, mete Assets e ele começa a ler tudo de forma muito mais estruturada. Ou, vá no caso, por exemplo, no caso do Claude, tem projetos, você pode clicar em projeto, pode adicionar files para condicionar aquele projeto àquela leitura com aquele contexto. Ou você vai no Jotform, onde você pode criar agentes por $39, literalmente. Tem lá a parte de base de Knowledge Base, você pode fazer upload e para dar, por exemplo, quer enviar uma conversa de vendas. Você vem aqui em Marketing, tem aqui assim a parte de vendas, manual de objeções de vendas, copy-paste e vai para a base de dados. Scripts de vendas de B2B, copy-paste, vai no Gama e sobe lá. Ou proposta comercial, ou. É só você andar aqui a ver quais é que são as bases de contexto mais interessantes e você simplesmente fazer feeding aqui do processo. Tem depois aqui o intercom, no caso suporte, você também pode fazer. Enfim, veja se ficou claro o que é um TurboFlow. Não é mais do que uma automação estruturada de vários prompts que transforma alguns insumos de negócios de alta alavancagem num pacote de estratégia que é coerente, é reutilizável, é um super contexto que no fundo ele encadeia mais de 101 prompts no caso do motor Assets em torno de um contexto diamante e com isso ele produz então os 50 ativos de alta qualidade para go-to-market ou go-to-money, como você preferir o nome, e, em minutos e opcionalmente empacota isso num cérebro de estratégia, que é quando você exporta isso para qualquer IA, no caso, usamos o ChatGPT. Então, assim, TurboFlow são ótimos para novos projetos de GTM, go-to-market, você vai montar uma nova startup, é fantástico. Eu tenho pessoas que dizem, Fred, eu ia demorar 6 meses, agora demora 30 dias, ou demora uma semana, dependendo do que você tiver já meio que pronto. Ou projetos que é, você já tem uma empresa, a empresa é grande, mas quer encontrar eficiências, também dá. Isto são exemplos de como é que aparecem os prompts. Por isso, quando você está a usar a plataforma, você vai ter os motores, os projetos, o volume de prompts que estão associados, e depois você vai ver no número de projetos, o tempo que você basicamente poupou, economizou, os dias totais que você economizou e o total de prompts que foram economizados. A partir ele assume $100 por hora com este valor de investimento e basicamente ele considera isto o total de savings e com isto o potencial de ROAS. E com isso, gente, começa a aparecer o que a gente está definindo como o novo conceito de Turbo Teams. O que é uma Turbo Team? Antes você tinha 5 pessoas, estrategista, copywriter, designer, analista, gerente de projetos. Hoje já vemos isso em alguns dos nossos clientes, mais de startups, não empresas grandes, reforço, não empresas grandes, ok? Não se aplica isto em empresas grandes, mas em startups, onde os fundos são extremamente limitados, está a ser comum centralizar tudo num analista, às vezes dois, e meio que começa a ter alguma concentração de skills para o mesmo tempo. Velocidade da campanha. Antes, uma campanha por semana, agora se calhar você faz por isso 4 campanhas por mês, agora você faz tipo 5 campanhas por semana ou 20 campanhas por mês. Antes, 7 meses, 1000 e tal horas para fazer tudo. Eu diria mais 600, a gente depois mais tarde fala sobre isto. E aqui 60 minutos para fazer mock-ups e 2 dias para fazer o projeto completo. Isto é importante porque assim, não acho que isto é milagre do ponto de vista de fazer tudo. Para fazer o mock-up é lindo. Para colocar tudo no ar, pode colocar 1 ou 2 dias para ser safe. Às vezes 5, dependendo quando você quiser fazer. Mas dá. E o que acontece é que a gente economiza muito, muito tempo. Briefing. Briefing constante, revisão infinita. Agora faz o briefing uma vez e reutiliza sempre. Antes, não tinha memória institucional, tinha começado do zero. Agora mete um super contexto. O que você pode fazer no futuro é: passamos do Claude, sei lá, do 4 para o 5. A gente já fez o upgrade do nosso lado de shifters, você gera um novo super contexto e teve upgrade meio que instantâneo. Qualidade da entrega. Antes inconsistente, genérico e desconectado. Agora é coerente, é hiper-estratégico e alinhado. Antes, você precisava de engenheiros, agora não precisa de engenheiros. Meio que o sistema faz e não tem habilidade técnica. É literalmente como o Canva fez para o designers, que é não tem que saber design para usar o Canva. É meio que parecido. Ok, curva de experiência. Ou o iPhone que tinha um Motorola com um monte de botões e o Steve foi lá e matou um monte de botões e simplificou. Meio que foi isso que a gente fez de forma indireta. Hum, Dependência de IA. Para presa a uma única plataforma de IA, aqui você exporta para qualquer IA, ou tem o Claude, tem o ChatGPT, o que vocês quiserem. Desempenho de Júnior. O Júnior passa a produzir como um nível mais alto. Aqui passa a produzir com um nível mais alto. Aqui Júnior é Júnior, desculpem. Modelo de produtividade: uma pessoa, 8 horas, uma entrega. Uma pessoa, 8 horas, 5 entregas. De novo, dia 28 de outubro, eu fiz
por isso 40 PDFs e 40 PowerPoints para um cliente. Foi uma entrega da Shifters. E testei 3 horas e dá. Então, 5 entregas, estamos a ser simpáticos. Inteligência estratégica, prompts aleatórios sem estrutura estratégica. Aqui, 101 prompts, no caso do Assets, o motor Assets e o contexto já vem com diamante. Então, assim, o grande ganho, se me perguntarem, é produtividade. Mais do que ter menos pessoas, que é um potencial corte de custo, que tudo bem, pode acontecer em alguns lados, não vou dizer que não, já os vi. Agora, a questão de ganho de produtividade é que é absurdo. Então, o que eu digo sempre aos clientes é: você tem na mão a possibilidade de fazer muito mais coisas e gerar muitos mais projetos, muito mais campanhas, muitas vezes personalizar mais coisas do que aquelas que você imaginou. Se não ficar claro, eu vou deixar isso mais claro. Hoje você entrou no call e o que é que você fazia? Escolhia um LLM, fazia prompt, uns melhores do que os outros, concordam? Como é que devia ser assim? Antes de entrar no call, eu era assim. O que a gente está a dizer é: não, sai do call a fazer super prompts, sai do call a fazer super contextos e pegue nos super contextos e vai nos agentes e enriqueça. Basicamente é isso. Ok? Se você fizer isso, o que é que melhora? Produtividade e acuracidade. Como é que funciona o TurboFlow, caso não tenha ficado claro? Você dá 3, 5 informações, que é o seu perfil de cliente ideal, o Ideal Client Profile, o ICP, a oferta, preços, você cola um ou três URLs, pode ser sobre serviços, pode ser um texto que vem num PDF, um texto que veio do Word, um texto que veio de um PPT, um texto que veio de um e-mail, um texto que veio de um artigo, um texto que veio de uma bio de LinkedIn, já nos aconteceu, ou você pode fazer um resumo via áudio. E no final faz um resumo conciso e estruturado. Etapa 2, ele rola os 101 prompts, e quanto melhor o contexto, melhores resultados. Ele vai produzir 80, 100, 140, o que for, de páginas. Você vai ter os ativos todos estruturados, já mixados, para poder exportar para onde você quiser. Ativos estão criados, o contexto está, a estratégia está pronto para download. Agora é só empacotá-lo num GPT personalizado. Você cria o seu próprio cérebro e tem um AI CMO, um AI CEO. A gente também está fazendo isso num outros contextos, para o seu negócio, usando contextos e usando dados públicos. E etapa 4. Agora é só fazer perguntas. De novo, eu dei o exemplo ainda hoje de tarde que aconteceu para fazer um briefing da Shifts. Mas quem diz um briefing da Shifts pode ser proposta comercial. Desde que consiga ter um input para gerar um output, você consegue fazer isso. Pode depois usar o simulador de poupança e depois ver as respostas e os ativos e ver o que é que deu. Só para deixar claro, a gente diz que existem 5 níveis de contexto, por isso nós nos consideramos literalmente, eu diria que provavelmente das pessoas que mais se empenhou aqui em definir o que é que são contextos, ok, para efeitos de IA. E desafio quem tenha já lidado com isso, porque tudo o que está aqui a gente criou os namings originais, que é assim, você pega num contexto aberto, ou um contexto básico, ou um contexto diamante, ou um super contexto, ou um contexto master. Eu vou explicar porque é que isto é importante. Se você meter um ou dois URLs, ou keywords, é mais ou menos como meter a palavra weight loss aberto, perda de peso. Quando você põe 3 a 10 palavras ou 2 a 5 URLs, ele fica mais. É um contexto básico, mas já mais parrudo. Não é necessariamente ainda um contexto estruturado como a máquina precisa para efeitos de trabalhar. E por isso é que tem aqui uma passagem de contexto básico para contexto diamante que ela é essencial. Que pode ser, por exemplo, 2 a 4 páginas do Word, mas com uma estrutura específica. Quando a gente consegue pegar nessa estrutura, aí é que começam a vir os contextos, os supercontextos no caso, que são contextos em profundidade, que vão ser tipo 20, 50, 100 páginas. E quando você junta Word com Word com Word, você basicamente cria um contexto master. Podem ser 100, 200 ou mais páginas. E quando você junta isso tudo no ChatGPT, você vai ter a super, hiper precisão que você estava à procura. E claro que a gente recomenda que você revise tudo. Então, o que é que a gente fez aqui para efeitos de demo? Pegamos no ChatGPT e bora fazer dele o árbitro. Subimos assets, brand posts, e-commerce e paid ads e perguntamos hum, quanto é que demoraria uma empresa a criar este tipo de super contexto e com que time, com que tamanho de time e quanto é que seria o custo por hora e qual é o total que isto custaria à empresa e se fosse comprado no mercado, quanto é que se custaria? E a resposta foi, quote, SMB 500 a 620 horas para fazer os 4 assets, no Enterprise 800 a 950 horas. Para efeitos aqui dos nossos demos, nós vamos usar 600, está bom, como benchmark. E no caso do valor por hora, ele estima que fosse aqui, por isso, o cost range, peço desculpa, o cost range está aqui. Nós vamos usar 100 dólares aqui como custo média hora, mais tarde, e aqui o custo ele diz entre 40 mil até 130 mil dólares. Enfim, é caro, ok? 240, é 40k USD, 240 aqui de reais, vamos aqui, peço desculpa só pela inconsistência, mas tudo bem. Qual é o tempo economizado? Bora ver aqui o económetro. Então assim, modelo antigo, andar de Fusca, modelo novo, andar de Porsche, lê-se ChatGPT. O modelo que a gente utiliza é o modelo de média distância, se preferirem, a altura, se preferirem usar avião. Então, assim, quando você usa um avião, são 100 prompts, que é diferente de um helicóptero, são 59, que é diferente de um carro,
podem ser, sei lá, 30, o que é diferente de um Uber, uma viagenzinha, que são apenas 3 prompts. Isto é importante porque isso afeta depois os tokens e quanto é que se consome de gasolina, se preferirem. Então é assim, quero passar agora de primeira marcha para sexta marcha. Como é que a gente fez 500 ativos de marketing, 9 idiomas, mais de 1010 prompts, é algo que levaria mais de 1499 horas ou 9 meses de execução ao nosso time. Gente, bem-vindo ao mundo dos TurboFlows. É pesado, aviso. Red Bull, exemplo meramente ilustrativo, ok? A gente fez isto para inglês, árabe, bengali, e outras línguas que a gente já vai ver aqui. Então, assim, temos o primeiro exemplo que é, isto é o exemplo do ICP, tá bom? Inglês dos Estados Unidos, Red Bull Ideal Customer Profile, e ele trouxe aqui. Português do Brasil, perfil do cliente ideal da Red Bull. Depois, viemos aqui para espanhol de Espanha. El cliente ideal da Red Bull, uma análise profundo. Depois temos aqui a parte de França. Perfil do cliente ideal para o Red Bull. Depois temos aqui a parte de alemão. Der ideal Kunde für Red Bull. Depois temos aqui a parte de... confesso que o meu chinês não é assim tão bom, peço desculpa, cada um tem as suas limitações. Hindi, e tem aqui assim esta tradução. Nós temos um cliente na Ásia, no caso do Bangladesh, e eles já verificaram isto e disseram que está ok, uns casos melhor, outros casos pior, mas ok. Árabe, e temos depois a parte em inglês do Reino Unido. Então acontece é, quando você faz um asset, são 101 prompts, você está a usar literalmente, no caso aqui que são 10 projetos que foram criados, vai dar 1499 horas de tempo economizado. Porquê? Porque se lembram que era 600 horas, eu vou só voltar neste ponto que é importante, relembro que tinha aqui, quantas horas? 500 a 600 horas de SMB, ou 800 a 950 horas de Enterprise, que é o tempo que demoraria a fazer esses 4 contextos. Por isso, isto demora mesmo, não é brincadeira. Demora. Então, o que a gente fez foi simplesmente criar isso tudo e criar uma forma que fosse simples e rápida e eficiente do cliente poder fazer isso, mas sem saber programação. Lembra-se do nosso exemplo inicial? Lembra-se quando eu falei do modelo de hiperprodutividade? Para mim, hiperprodutividade não é fazer uma página, se calhar fazer 10, por exemplo. Uma por palavra-chave. Hiperprodutividade é, você pode fazer 10 projetos TurboFlow, que podem virar 10 modelos de página, 10 pitch decks, talvez você não use 10, tudo bem, mas viram 10 planos de mídia, etc. E você rola os projetos, 30 projetos que viram 30 modelos de página, que viram 30 pitch decks, viram 30 planos de mídia, ou você pode fazer isso com 100. Claro que você não vai usar os 100, se calhar você vai usar tipo 4, 8, 10, estourando. O ponto é muito mais rápido você identificar oportunidades e escalar o negócio. Quem somos nós e porque é que você nos deveria ouvir? Sou Fred Vilaverde, fundador da Shiftas, durante 10 anos que a gente atendeu mais de 100 clientes, temos mais de 20 case studies publicados no site. Tem, se quiser, aqui cases de startups, scale-ups, grandes empresas. Alguns fizeram exit. Se quiser, acesse o nosso site, o caso, o .com.br, para ver os nossos cases. E, passado basicamente esses 10 anos, a gente criou agora a Shiftas AI. Que basicamente a nossa tese é: melhores contextos gera mais acuracidade, o que gera mais produtividade e com isso gera mais dinheiro por conta do chamado efeito dominó. Que basicamente é, os resultados estratégicos eles dependem de quê? Do contexto. E a cadeia de 101 prompts, ele cria o contexto ideal para gerar os 50 ativos que são coerentes e para depois você conseguir criar o set de estratégia personalizado e fazer isso em minutos, não em meses, e sem ter que pagar full time um engenheiro de contexto ou um engenheiro de prompts. Por isso, o seu maior inimigo hoje são prompts aleatórios, resultados genéricos e o rebriefing que é infinito. Ou se você preferir, falta de memória que você eventualmente tem. E quando você cria contexto diamante, os ativos eles herdam as verdades, o tom, e as edições caem para 50% a 70% menos. Então assim, passa a ter muito mais consistência de factos, evita contradições, economiza tempo e a gente apenas utiliza dados públicos. O que é isso? É tudo o que é permitido pelo TOS ou o Robots CXT do seu site. É assim que as LLMs funcionam, por isso do ponto de vista de dados, sabe que a gente apenas utiliza isso. Algumas features rápidas, 9 línguas, mais de 54 regionalidades, tem inteligência cultural, a gente vai além da tradução, ele faz basicamente análise do mercado local, adapta isso regionalmente e consegue fazer coisas interessantes. Exemplo, Brasil diz-se pegar o ónibus, em Portugal diz-se apanhar o autocarro, em Angola é apanhar o machimbombo, em Moçambique é apanhar o chapa. E qualquer país vai ter a sua língua específica. Em cima disso, a gente tem 9 tons de voz que você pode utilizar. E em cima disso, se você não tiver o tom de voz que você gosta, você pode customizar o tom de voz, dá um nome, clica aqui, tem aqui assim 3 textos, você adiciona 3 textos de sample, grava, ele vai gerar, vai dizer qual é que é o tom de voz predominante, você grava e a partir pode usar isso em todas as refações que você quiser. E com isso, gente, você começa a transformar o seu júnior num marketer a sério. Mas mais do que isso, ele tem acesso à cozinha. Ele tem acesso ao framework. Ele tem acesso à pizzaria. Então ele pode literalmente começar a clicar, copiar, colar e meio que a partir daí fazer a coisa girar.
São 51 casos de uso de coisas que você pode usar entre prompts e contextos. Por isso, o bottom line é, você não precisa de 1 ou 2 anos para aprender tudo e há muito menos a pessoa que trabalha junto com você. Então assim, antes, criar campanhas de marketing era pesquisa e análise, definição de objetivos, vai lá, planeja tudo, faz os canais, plano de mídia e depois coloca no ar. Faz o criativo, de lançamento da campanha, monitora ver se está certo e analisa relatórios. Certo. Agora faz tudo na inteligência estratégica e meio que depois põe no ar e vê o que é que deu, ok? Meio que simplificando. Pode ser mais, pode ser menos, mas é meio que por aqui o contexto base. A partir daqui, entenda o seguinte. As IAs fazem maravilha até 50%, vai ter as outras pizzas ou os outros fornos, essas outras IAs que ainda vão ter que trabalhar e tem custo, e você, ser humano, ainda vai agregar entre 10 a 20, 30% na equação. Se você fizer isso, é uma questão só de se adaptar. Por isso, antes, aquilo que demorava 5 semanas para criar a campanha, agora são 2 a 8 horas, ou mais, depende do que você quiser refinar. Os passos, antes eram 8 passos, agora viram 4. Antes era tudo muito mais tático, agora vira muito mais estratégico. Antes era um modelo que era devagar, agora é muito mais rápido. Antes você tinha idiomas limitados, agora você tem mais idiomas. Antes a capacidade era limitada, agora é significativamente melhorada. Antes você perdia espaço, agora você tem uma IA moderna. Então o que é que muda? É que antes você não tinha um GPT personalizado, agora você pode criar um. Antes você não tinha contextos com 80 a 120 páginas em 5 minutos, agora você pode fazer isso. Antes você não tinha 50 ativos, agora pode fazer isso. E antes não tinha muitos super contextos ou super prompts, agora você pode sim fazer isso. Então assim, a Generic AI, a Generative AI são prompts isolados, você vai ter resultados genéricos. TurboFlow AI são prompts interconectados, a saída sai hiper estratégica e tudo é visual, é copia e cola, é simples e fácil, é uma experiência no code e provavelmente você vai perguntar quanto é que custa. Bora lá. Construir Turbo Teams é literalmente uma transformação. Então a pergunta que você tem que fazer é quanto tempo é que você pode economizar, porque é basicamente uma decisão de investimento. Andar de helicóptero é caro, andar de avião é caro, você não vai todos os dias a Londres, é igual. Então cada vez que você faz um asset, você está a rolar 101 prompts que têm uso significativo de computação e de tokens. Cuidado, ok? Então os preços eles simplesmente refletem a computação real e a economia de tempo. Você faz um asset, lá foram 149 horas e 101 prompts e você economizou 19 dias e fez isso em 10 minutos. Se você passar a ter 10 projetos, gente, isto vai para 1499 horas potencialmente economizadas, 1010 prompts, que foi exatamente as mesmas horas, 1499 horas economizadas pelo nosso time, com 10 projetos TurboFlow AI em 9 línguas. Por isso, qual é que é o preço? Se você se lembra, investimento em IA, aceleração, custava 5 mil dólares, lê-se 30 mil reais para o SMB com 60 a 70% da curiosidade. E no caso do Enterprise, 100 mil dólares no mínimo, lê 600 mil reais. E se você quiser aumentar a curiosidade, pode chegar lá nos 20 milhões de dólares ou pode chegar lá em 1 milhão de dólares. Você que escolhe. O ponto é, você não pagará nem 10 mil, nem 100 mil. A gente vai cobrar 10 vezes menos. E antes a gente tinha uma taxa de configuração de 1000 dólares quase. Desapareceu. Você apenas vai ter que pagar uma taxa mensal para acesso contínuo online e basicamente tem apenas configuração de onboarding que é obrigatória. Então você vai ter que participar de duas reuniões, uma para a gente configurar e outra só para pegar feedback para saber se está tudo ok ou se tem que ter alguma refação. No máximo a gente vai usar 10 projetos, você pode usar o Assets, anúncios pagos, o e-commerce, postagens, é para você aprender. A gente vai criar um contexto master com até 5 super contextos, leia-se, normalmente são 100 a 200 páginas. Vamos criar 40 arquivos de conhecimento online ou para uma unidade de negócio sua, uma pasta do Google Drive que tem os PDFs e as apresentações. Vamos criar um GPT personalizado com inteligência estratégica, que é o chamado AI CMO, para você fazer depois qualquer pergunta. E isto é o que vai aparecer no seu Google Drive para você poder utilizar a sua base de conhecimento. Isto é o que a gente quer configurar para você, que em vez do weight loss aparece aqui o nome da sua empresa. Isto aqui vai ser a parte da inteligência estratégica, que você não vai ter que pagar 20 mil reais. Você simplesmente usa e consegue ver logo insights de negócio, vendas ou marketing. E você mantém a propriedade de todos os contextos gerados. Você terá acesso a tudo num único login. O acesso é completo a tudo o conteúdo é gerado via o nosso processador e você tem acesso a isso por no mínimo 30 dias. O resultado, em apenas 7 dias, você tem todo o conhecimento da sua empresa gerado para uma unidade de negócios e, além do GPT personalizado, o AI CMO da Shifts. São 50 vagas, a gente não tem maior capacidade neste momento para atender, por isso, se você quiser ser atendido, é a capacidade que a gente tem. Ela é real, ok? Existe limitação, nós não vamos contratar mais pessoas para atender neste momento mais pessoas, é o que tiver e a gente vai aceitar e tudo bem. Depois do onboarding, tem os planos mensais que variam entre 97 dólares, 497 dólares, 1497 dólares ou 499, tem aqui um typo, peço desculpa, 4997 que aparece no próximo slide. Está aqui só para confirmar. Por isso, tem o plano básico, o Starter, o Professional e o Enterprise. O que é que você tem aqui? 2 usuários, 10, 30, 100. Projetos, 5, 10, 30, 100.
Motores, que é a parte mais importante, que é o que aparece no próximo slide. O Assets, que é o que toda a gente quer, está no plano do Starter, ok? Se você tiver uma empresa que é mais scale-up, etc., talvez você precise de mais atenção, a gente pode vir para aqui. Idiomas, toda a gente tem acesso ao mesmo. Regiões, a mesma coisa. GPT, a gente vai configurar, simplesmente aqui a gente vai fazer revisões mais periódicas. No caso Enterprise, o suporte vai existir. No caso do Enterprise, vai ter obviamente um pouquinho mais de customização. E workshops, a gente vai fazer um workshop em grupo por trimestre para basicamente criar um negócio, literalmente em 3, 4 ou 5 horas, em que eu basicamente vou usar todos os assets por um determinado projeto e vou colocar e vou usar todos aqueles 51 use cases para poder ensinar as pessoas a fazer. Aqui é um workshop provavelmente privado e customizado. Exemplo, se você for um Nubank da vida ou uma grande empresa e quiser um demo, a gente faz o workshop diretamente online. E, para deixar claro, o básico é bom para solopreneurs ou consultores ou freelancers. Aqui já é mais para empresas SMBs, eu super recomendo o 497. Se você é scale-up, pode usar isto, pode começar no anterior e depois ver se quer fazer upgrade. Enterprise, multimarcas ou marcas globais vai precisar de atenção, por isso provavelmente vai precisar de bastante volume. Então, quais é que são os resultados esperados a 30 a 90 dias? Tempo economizado, centenas de horas. Nós garantimos por 30 dias, que a gente já vai ver. Você, em teoria, vai ter mais campanhas lançadas, CAC inferior, maior LTV, melhor taxa de conversão, mas atenção, sua agência, seu time interno é que são responsáveis pela implementação disto para ter esses resultados. Nós só metemos a mão no fogo pela economia de tempo. Isso a gente pode garantir. Isso é tranquilo. É só usar, tem lá o económetro, desde que você utilize bem, aquilo vai economizar tempo. Isto está para garantir. A parte de gerar insights é só usar depois isso. Por isso, se isto faz sentido para você, tem aqui assim, basicamente, o QR Code. Simplesmente o objetivo é conversar no WhatsApp. Eu vou-lhe passar um link para você agendar no meu Calendly. Ou se você tiver alguma dúvida, já me pergunte diretamente no WhatsApp. E bónus especiais que a gente vai ter. Vamos dar um acesso a 73 páginas que você vai receber de como criar prompts. É todos os princípios de criação de prompts. Quer aprender prompts, tem aqui 73 páginas e com isso você acelera a sua habilidade de prompts. Se por acaso você faz marketing, precisa de configuração do URLs e de campanhas e do TMs, a gente tem aqui assim o que nós usamos também internamente e a gente vai liberar isso para você. Temos depois a parte dos nossos vídeos tutoriais. Começamos agora a fazer o Academy. Já tem alguns vídeos, ainda vai ter novos vídeos, tem uns que ainda vamos melhorar, para ser sincero. O facto é que você vai ter acesso a isso. O 4, bónus número 4 é, de novo, a gente vai gravar um workshop provavelmente a cada trimestre. Gravou, disponibiliza e você já vai ter acesso, que basicamente é isso, porque se você tiver júniores na sua equipa que têm que ser formados, é excelente para eles tanto participarem quanto aprenderem. E, não menos importante, o perfil de performance, que tivemos já empresas, que basicamente é o nosso programa de aceleração de lideranças, já tivemos empresas a pagar literalmente 4 mil reais, desculpa, 4 mil dólares, que dá 20 mil reais por esse tipo de situação. Eu vou explicar isto aqui o que é, só para deixar clara a experiência. Quando você faz login, você tem aqui a possibilidade de Academy e perfil performance. E basicamente durante a pandemia eu me gravei, tenho aqui 25 horas para aprenderem tudo sobre a parte de aceleração de lideranças. Por isso, um dos problemas que existe no mercado é desenvolvimento de pessoas. Este produto é exatamente para resolver isso. Temos vários depoimentos de pessoas que já fizeram aqui o perfil performance, está mais do que testado. NPS 9, na média, é muito alto, por isso a gente vai dar isto gratuitamente para quem quiser participar. E detalhe, é para 20 usuários na sua empresa, que é o que está aqui. Por isso, você tem um bónus número 1, que é o PDF, bónus número 2, que é o URL Builder, o 3, que são os tutoriais, o 4, que é a infraestrutura no workshop, ou seja, você passa a entender melhor a questão do workshop, e depois o perfil performance, que são até 20 acessos por empresa /CNPJ. Isto tudo vale 4.368 dólares. Peço desculpa aqui só por não estar em real, mas se você fizer a conversão vai dar uns 25 mil reais, por aí diria. Não estou a fazer conta de 20 a 25 mil. A partir daqui, espero que isto faça sentido para você. Tem aqui sim diretamente o link para você poder fazer o agendamento do kickoff e para tirar alguma dúvida. Eu prometi que eram 90 minutos, só para deixar claro porque é que a gente está a fazer aqui assim essa oferta. Nós estamos a fazer esta oferta por uma razão boa. Já tivemos 25 atualizações do produto na versão 1.0. A versão 2.0 vai ter novos recursos, vai ter chat e novos LLMs que vão chegar nas próximas 2 a 4 semanas. Vai ter integrações em princípio com outras ferramentas no futuro. Podem sim neste momento existir pequenos bugs, estamos a ser transparentes, por isso não espero perfeição, a gente é 100% pela transparência. Queremos coletar feedback forte dos usuários, queremos que você faça parte da comunidade e que envie feedback. Isto é o exemplo do que vem aí. Eu vou só fazer aqui um play. Vai ter a feature de chat para você clicar e em cima de um projeto você poder fazer perguntas diretamente em cima daquele contexto. Porque é que isto é importante? Você pode pegar um TurboFlow Sales e pode fazer perguntas de vendas. Ou você faz um TurboFlow Assets e faz perguntas diretamente em cima. E nem precisa usar o ChatGPT, mas não termina aqui.
O nosso programador é tão bom que ele basicamente teve a brilhante ideia de pegar e criar todos os itens que a gente tinha de comida e você consegue inserir tags que viram, por exemplo, quer diminuir o texto da VSL para X palavras. É só inserir e, obviamente, no futuro, quando isto estiver implementado, ele vai fazer isso. Você vai poder copiar. Isto é apenas um pequeno demo e não vai ter apenas isso, vai ter também o chamado Turbo Chat. Você vai poder tcharam, pegar nos projetos gerados. Isto não está feito, mas está exatamente como eu pedi. Eu pedi ao nosso programador para dizer: ó, coloca aqui isto que é para a gente mostrar só como é que é. Vai ter o load dos projetos, você vai poder escolher arquivos e a partir daí você sobe o que quiser e continua a conversa diretamente por aí. Eu não vou continuar, acho que já deu para ter o suficiente para você entender o seguinte, até porque estamos no horário. Garantia de reembolso. Economize mais de 100 horas em 30 dias ou a gente devolve o seu dinheiro. Por isso, se você não vir economia de tempo, cancele, não tem problema. Nós fazemos o reembolso. Pode abrir um chamado, olha, pode enviar se quiser para aqui para esse, para esse QR Code, é super tranquilo. O que a gente quer é a sua, é que você fique feliz. Perguntas e respostas que a gente já tem algumas. Dados públicos, bora lá. Quais são os dados que a gente utiliza? Só aquilo que aparece no TOS, robots.txt, ok? Basicamente é isso que os LLMs utilizam. A gente não raspa nada automaticamente de sistemas privados, não usamos ferramentas e nada sem a sua autorização. Dois, a gente é 100% compliant com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa de APA, converse. Só quero lembrar o seguinte: os dados são públicos. Públicos, não são dados de e-mail privado, nada disso, ok? São dados públicos, só para deixar isso claro. O seu conteúdo não é usado para treinamento de modelos, a menos que você opte. E, finalmente, queremos deixar claro que os termos e condições das APIs, como OpenAI e Anthropic, dizem que, basicamente, os dados que são enviados via API não são usados para treinamento. Isso é o que eles dizem. Só que eles podem mudar os termos e nós não podemos ser responsáveis por isso. Por isso, só fica aqui isto para ficar claro. Usamos criptografia em trânsito e repouso, controles de acesso, backups diários. Você mantém a propriedade do conteúdo gerado e o TurboFlow gerar o supercontexto, como eu falei. Não tenho site. O TrueFlow vai gerar um contexto de 80 a 120 páginas, mais de 50 ativos, é ótimo. Se você estiver a começar, eu super recomendo, porque você passa de ideia para um novo negócio literalmente em 2 dias. E no caso de BPMs, lê-se Business Process Management. Não, a gente não compete com o seu BPM ou ITSM, ok? Tipo Pipefy ou ServiceNow. O TurboFlow é camada de execução de inteligência estratégica e GTM, que oferece mais de 50 ativos em horas, alimentando os seus processos e canais existentes. A gente coexiste. O que começa no TurboFlow se torna uma tarefa que vai para dentro do seu BPM. Por isso, se estiver pronto, segue aqui assim o, o QR Code. O custo de espera, como eu falei, pequenas e médias empresas, 5 mil a 25 mil reais por ano em projetos de IA. Grandes empresas, 100 mil a meio milhão. O TurboFlow AI, ele começa com, sim, não tem taxa de 997 em dólar. 97 por mês que ele começa, elimina 90% de os gastos todos da aceleração. Por isso você vai manter o seu time júnior ou quer construir Turbo Teams. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Se quiserem, podemos abrir aqui para perguntas e respostas. Se alguém tiver aqui e quiser fazer alguma pergunta. Se não, damos por encerrado aqui o call. Bom, vamos então encerrar aqui o call. Queria agradecer a todos e tenham um excelente dia.